E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bastro, mais uma aula de momento de uma força. Então, o exercício, na verdade, que eu vou fazer hoje, certo? É determinar o momento de uma força em relação a um eixo. E, na verdade, algo que seja espacial a partir de agora. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like, seus comentários, eu agradeço. Então, vamos lá. Como se calcula o momento de uma força em relação aos eixos, tá? Ou a um eixo, o que vocês quiserem aqui. Então, eu peguei um exemplo aqui bem legal, bem tranquilo, certo? Então, diz assim, senhores, determine. Então, aqui não. Determine o momento, tá? Aqui são duas, tá? Em relação aos eixos, mostrado na figura abaixo. Pessoal, determinar o momento em relação a um ponto, a um eixo, certo? Basicamente é a mesma coisa. O legal é que quando eu peço em relação aos eixos x, y, z, tá? É sempre para considerar o ponto fixo, o O, a origem dos meus eixos. Então aqui não é um ponto A aleatório, um ponto B, um ponto C aleatório, certo? Se eu quero o momento das forças em relação aos eixos, o ponto fixo, ponto, né, o meu ponto O, obrigatoriamente é a origem desses eixos. É isso que acontece. Outra coisa, como estou trabalhando aqui em algo que é espacial agora, pessoal, eu prefiro calcular o momento da força já na sua forma vetorial. Então nós vimos que o momento de uma força, né, é exatamente, ou se calcula, né, como sendo o produto vetorial do vetor posição com o vetor força. E que isso pode ser feito de que maneira? Determinando, né, ou calculando o determinante, certo, dessa matriz IJK. Então o que é importante aqui? Primeiro, como é que se monta essa matriz, certo? Então, olha só, na primeira linha vamos com as minhas, né, os meus versores IJK. Na segunda linha, pessoal, o meu vetor posição R, escrito também em função de JK. E na terceira linha, o meu vetor F, escrito também em função de JK. Então, vamos lá. Vou imaginar que eu vá primeiro trabalhar com essa força aqui, pessoal. Eu estou jurando para vocês que a intensidade é de 100 newtons. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, tá? Já que a força está aqui, determinar, tá, o valor ou como se escrever essa força em função de JK. Nesse caso, é muito simples, porque se vocês observarem, né, o meu vetor F1, ó, ele é paralelo ao eixo Y. Então, ele só vai ter componente em Y, ou seja, em J. Então, a minha força F1 aqui pode ser escrita de que maneira? A intensidade é 100 na direção J. Só tem que tomar um cuidado, pessoal, né? O eixo J, ó, do versor J está orientado para cima, a força para baixo. Então eu tenho que dizer qual é essa orientação, né? Que a minha força é contrária, ela está no eixo J assim, né? Tá? Só que no eixo, na direção que, no sentido que contrário ao meu sentido positivo. A minha força está aí. O que eu vou passar agora é encontrar o R, certo? O meu vetor posição, escrevê-lo em função de JK. Então vamos lá, como é que nós primeiro encontramos o vetor R? O vetor R, pessoal, ele parte sempre da origem, certo? E vai até o ponto onde a força está sendo aplicada. Então tá aqui, ó. Tá? Ele vai da origem até onde o ponto está sendo aplicado. Esse é o meu vetor R. Perfeito, fácil de encontrar, não tem como errar. O problema é como é que eu escrevo esse vetor R agora em termos de x, né, ou de IJK. Pessoal, vou fazer a decomposição dele. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, ó, vou pegar a partir do meu ponto, né, onde a força incide, eu vou gerar uma reta, pessoal, aqui, ó, tá? Então, ela é paralela aqui, ó, a paralela a Z, então eu vou até O, paralela a Z, e crio essa reta pontilhada aqui, ó, certo? Ela é perpendicular. Aqui então, pessoal, vocês vão ter a componente o quê? A componente x. Vou fazer a mesma coisa, ó, só que agora para a componente k. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho uma reta paralela a x, partindo do ponto, aqui, ó, partindo do meu ponto onde a força incide, aqui, ó, até o eixo z. Então, dessa forma, pessoal, eu determinei. Então, agora, partindo de O
até o ponto de encontro, certo? Da reta imaginária até x, eu tenho o Rx. E do outro lado, partindo da origem até o ponto de encontro da reta imaginária, eu tenho o meu RK. Então, eu descobri uma coisa bem legal, né? Primeiro, que o meu vetor R, nesse caso, ele não tem componente em J. Ele é só composto por uma componente X e uma componente em Y. O problema é que eu preciso escrever X, essa componente X e Y, em função de JK. Nesse caso, em função... Y não, né? Desculpa. Na direção K. Aqui, ó, certo? RK. Então, como é que eu faço isso? Eu vou atribuir valores. Para essa distância valendo 4 e essa valendo 3. Então, fica fácil escrever, porque ó, Rx vai ter um comprimento de 4 na direção que I. E aqui, ó, como aqui é o positivo, ele está na mesma direção, positivo. O K, pessoal, a mesma coisa, né? Ó. Então, é positivo, eles têm o mesmo, e vale 3K. Então, ó, eu já escrevi F1 em termos de J, o R, determinei o R, escrevi em função de I e K, já que o componente J é zero. Então, vamos lá. Vou preencher minha matriz agora. Então, a componente I, certo, do meu R, vale 4. Aqui não. Tá? Vale 4. A componente J não tem, é 0. E a componente K é 3. Certo? Vou repetir aqui, ó, 4 e 0 para encontrar o determinante. Da força. A força, pessoal, só tem J. Então, I é 0, J vale menos 100, K é 0. 0 menos 100. Então, agora eu vou, né, determinar o momento da minha força em relação a O. Então, como é que nós resolvemos esse determinante? Pessoal, eu vou fazer o produto das diagonais, ou eu vou somar esses produtos ou subtrair esses produtos. Então, nós vimos que toda vez que nós tivermos, né, ó, descendo, então eu vou somar o produto dessas diagonais. Então, tá aqui. Então, ó, desce, eu somo. Então, aqui, pessoal, essa primeira coluna é 0, a segunda é 0, e só vai ter termos na terceira, né? Que vai ser 4 vezes menos 100 na direção K. Subindo agora, pessoal, eu vou subtrair. Então, vamos lá. Certo? Inverto aqui agora. Então, eu vou subtrair. Aqui, ó. Subir. 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 Tá aqui, aqui, aqui. Menos, menos, menos. Então, isso vai ser, ó, 0 na primeira. Na segunda tem valor, é menos 100 vezes 3. Na direção I, é 0 na quarta. Então, pessoal, o momento dessa força em relação a O vai ser menos 400 na direção K, menos com menos mais 300 na direção I. Então, vamos escrever isso aqui bonitinho, porque o legal é analisar esse resultado agora. Então, o momento de uma força em relação a O, neste caso, ou aos eixos, vai valer 300i menos 400k. Resumindo, essa força F, que eu chamei de F1, então, aqui, né, pessoal, tá? Em relação aos eixos, ela vai gerar momento aqui, ó, em relação a quem? A X, certo? E a quem? A K, tá? Não tem momento em relação a Y. Joia? Então, vamos lá. O que nós podemos, então, ó, observar desse resultado? Concluir desse resultado. Isso é a parte mais importante do exercício.
não fazer, obviamente, né, chegar num valor coerente, mas tem bastante coisa importante aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, certo? Esse valor do momento em X é positivo, indicando que essa força, certo? Vai tentar girar o sistema, né? Ou, né? Em torno de X, no sentido que nós escolheremos ou escolheríamos, né? Então tem que tomar cuidado com o padrão que é utilizado para eixos aqui. O que eu quero dizer? Olha só, se vocês vierem aqui, pessoal, e olharem o eixo X aqui, ó, de frente, certo? Se eu pudesse rodar essa figura aqui, o que vocês teriam vendo? Ó, essa força, esqueça os outros eixos, em relação a X, certo? Vai tentar girar o sistema aqui, ó, certo? Olhando de frente, pessoal, no sentido anti-horário. Então, o anti-horário aqui para mim vai ser, neste caso de X, Y, Z, vai ser o sentido positivo do meu momento, certo? Então é positivo. E quer ver como funciona? Se vocês vão, ó, se a gente adotar o eixo anti-horário para X, tem que ser anti-horário para todos, para Y e Z. Então, olha aqui, ó, olhando de frente Z, certo? Se eu estiver olhando Z de frente, anti-horário aqui, né, pessoal? Tá? No sentido aqui, ó, vai ser um momento positivo. E olha que legal, se você olhar a força agora somente em relação a Z, ela vai tentar girar aqui, ó, no sentido que horário. Então, tá aqui, né, ó, vai ser negativo. É por isso que é negativo. Então, o padrão, certo? Para quando a gente pede para calcular o momento de uma força em relação a um eixo, é que o sentido positivo é sempre no anti-horário, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Se eu estiver olhando de cima, pessoal, certo? Se eu estiver olhando aqui, ó, de cima, né, ou por cima, certo? Esse seria o horário e esse o anti-horário. Então aqui, ó, aqui o meu positivo. Nesse caso, não precisa ficar preocupado com Y, porque não tem momento, essa força não vai gerar momento, certo? Em relação a Y. Então, os momentos dessa força, portanto, o momento dessa força F1, certo? Em relação ao eixo X, vai valer 300i. E o momento dessa força F1 em relação a Z vale menos 400k. E o mais legal é que o momento dessa força F1 em relação ao eixo, né, Y é zero, certo? E essas forças, tudo isso aqui, obviamente, vai ter unidade de Newton-metro, por exemplo, já que eu estou usando, né, as medidas de distância em metro e força em Newton. Legal? Tudo Newton-metro. Então, olha só o que eu queria que vocês entendessem a partir dessa construção. Primeiro, então, os eixos, sempre que eu for trabalhar com x, y, z, a partir de agora, anti-horário negativo, certo? Ou se vocês usarem horário, deixem claro, né? Isso aqui vai inverter, mas deixem claro que vocês estão usando. Tá? Mas o padrão é esse. Joia? Outra coisa, pessoal. Uma observação legal aqui sobre tudo o que a gente já viu sobre o momento. Quando eu estou trabalhando com forças coplanares, certo? Ou seja, forças no mesmo plano, pessoal, nós vimos o seguinte, ó, observação 1, certo? Toda vez que a força, certo? Ou a linha de ação dessa força certo? Passarem pelo ponto fixo, certo? A distância entre o ponto fixo e a linha de ação à força vai ser zero, portanto, o momento dessa força em relação a esse ponto, seja qual for, será zero. Tá? Então, a força ou a linha de ação da força passarem pelo ponto fixo, né? No caso da força própria, a força está aplicada no ponto fixo, certo? Ela não vai girar, certo? O que for a barra ou o que for, tá? O momento é. Só que agora tem uma outra observação legal. Olha que joia, pessoal. Presta atenção aqui comigo, por favor. Voltem na figura.
Pessoal, aqui eu tenho o meu eixo, né? O meu eixo Y, aqui eu tenho a minha força, certo? Essa força, então, é paralela, certo? Tá, ó, ela é paralela ao meu eixo. Então, não tem como ela gerar momento em torno, certo? Desse eixo. Então, toda vez que eu tenho uma força paralela ao eixo, automaticamente essa força não gera momento em relação ao eixo. Então, era isso, né? Uma das coisas que eu queria mostrar nesse exercício aqui. Então, ó, toda vez que eu tenho uma força paralela ao eixo, o momento dessa força, certo? Em relação a esse eixo, também vai ser zero, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque além dessa propriedade que a gente usou bastante, eu vou usar bastante isso aqui agora, ó. Força paralela ao eixo, certo? O momento dessa força em relação a esse eixo vai ser zero, tá? Vou mostrar isso, certo? Fazendo agora, então, pessoal, tá? O momento da força F2 em relação aos meus eixos. Então, vamos lá. Então, agora aqui, ó, vou fazer para a força F2, certo? Então, ó, opa. Para a força F2 agora. Então, primeiro, certo? Vou dar valores a esses, né, a esses lados aqui, 3 e 4. Essa força é a minha força F2. Vou dizer também que a intensidade seja igual a 100 newtons. Então vamos lá, eu quero o momento agora de F2 em relação aos eixos, portanto, obrigatoriamente em relação ao O. E eu vou fazer isso fazendo o produto vetorial do vetor posição pelo vetor força F2, certo? Lembrando que fazer isso é, na verdade, montar agora, pessoal, né, o meu determinante e resolver esse determinante. Então, ó, I, J, K, I e J. E lembrar que para preencher, certo, esse determinante, eu preciso escrever F2 em função de JK, determinar o R e escrevê-lo também em função de JK. Então vamos lá, primeira coisa, F2. Se nós olharmos para F2, pessoal, certo? Ela só tem componente agora na direção Q, X, ela é paralela a X. Então uma coisa que eu queria que vocês entendessem. Antes de começar, se a força F2 é paralela a X, certo? Então, ó, vou fazer aqui, ó, observação aqui embaixo. Bom, sei lá, vamos fazer aqui, vai. Observação. Se F2 é paralela ao eixo X, então o momento de F2 em relação a X é zero. Não precisa nem fazer. Vou mostrar que dá, mas não precisaria nem fazer, certo? Se é paralelo, tá? Outra coisa, essa força, pessoal, tá? Ela é paralela a X, mas em termos de O, nem a força, nem a linha de ação vão passar por O. Então não tem mais nenhum momento zero aqui. Então vamos lá. F2 aqui. Então F2, tá aqui, ó, só tem direção X. Então ela vai valer 100. Só que tem que tomar cuidado. Então, ó, certo? Quem dá a direção de X é o versor Y. Só que tem que tomar cuidado de novo com uma coisa aqui, pessoal, certo? Ele aponta para a direita, a força para a esquerda. Então eu tenho que deixar claro qual é o sentido dessa força. Então, a força está pronto, tranquilo, não tem como errar. Vou agora determinar o meu vetor R. Então, meu vetor R, certo? Como eu sempre fiz, eu vou da origem até o ponto de aplicação da força.
Tá aqui, ó, certo? Esse aqui, pessoal, é o meu vetor R. Então, o que que eu vou fazer agora? Ó? Vamos lá, aprender a fazer isso. Da extremidade R, o que que eu vou fazer? Ó? Vou criar uma reta imaginária paralela a Z. Tá? Então, essa componente aqui, ó, como está sobre Y, como está sobre Y, vai ser essa componente aqui, ó, certo? Vai ser o meu RY. E aqui, pessoal, eu vou ter o meu RK. E se vocês perceberem, esse vetor posição não tem componente agora na direção que? Na direção J, na direção X, né, na direção Y. Esse aqui é a minha componente K. Então, agora, o que que nós temos? Nós temos o seguinte, né, ó, que o meu vetor R vai ter componente em Y mais uma componente em K. E eu tenho que escrever quanto vale. E olha que legal, eu disse que isso valia 3, tá aqui, né, ó, isso aqui valia 3, então o RK, o tamanho dele é 3, e em Y é 4. Então, isso vai ser 4 na direção que, olha aqui comigo, J mais 3 na direção K. Vamos ver se é positivo? Aqui, ó, na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido, os dois positivos. Então agora, pessoal, é só substituir lá na minha matriz. Então vamos lá. O meu R, certo? O meu R agora aqui vale, ó, ele não tem componente, então vamos lá, pessoal, ó. Na primeira linha eu tenho as componentes do R, ele não tem componente em I, ele só tem em J e K. Repito aqui. Senhores, depois o vetor força, só na direção I, menos 100. Aí isso é 0, isso é 0, isso é menos 100, isso é 0. Então eu tenho que resolver agora esse meu determinante. Então vamos lá, pessoal, ó, sempre a mesma coisa, né? Ó, descendo, certo? Tá? Descendo, eu tenho os meus... tá um pouco torto, isso aqui, aliás, está muito torto, né? Aqui, aqui. Tá bom, aqui vai. Descendo, eu somo. Então aqui, ó, é 0. Aqui vai valer 3 menos 100 na direção que? J, certo? Menos, agora eu vou subir. Subindo, subindo, subindo. Então aqui eu subtraio. Aqui eu vou ter, ó, na direção K, menos 400 na direção K. Portanto, isso vai dar menos 300J mais 400K. Ou seja, o momento de F2, pessoal, em relação a O, ou em relação aos eixos, vale menos 300J mais 400K. De novo, vamos analisar... Opa, tá faltando aqui, né? Isso aqui é um vetor, tá? Vamos... Aqui também, né? Ó. Vamos analisar, então, aqui, pessoal, tá? Essa resposta. Primeiro, ela tem, certo? Momento em relação a Y e a Z, como nós tínhamos previsto, certo? Como ela é paralela ao eixo X, tá aqui, ó, certo? O momento em relação a X tinha que ser o quê? Tinha que ser 0, não precisa nem fazer. Joia, tranquilo? Com relação aos sinais, olha que legal aqui, certo? Essa força aqui, ó, se você pensar em relação a Z, certo? Ó, ela vai tentar girar aqui, que é o sentido positivo realmente, tá? Em relação a Y, ela vai tentar girar aqui, né, ó, certo? E o meu olhando de cima, certo? O anti-horário é isso, né, ó,
esse aqui é o meu anti-horário olhando de cima. Então, realmente é negativo, certo? Legal, pessoal. Então, é isso que eu queria mostrar como é que se trabalha, então, com exercícios, né? Como se calcula, então, primeiro, né? O momento de uma força em relação aos eixos, tá? Então, toda vez que falar em eixos, é só calcular o momento da força em relação ao ponto O, aqui a minha origem, que existe um padrão, né, para o sentido positivo, embora se vocês, né, deixarem claro que é horário e trocar o sinal não tem problema nenhum, isso só quer dizer que está, né, girando no sentido que eu escolhi como, né, como padrão, certo? Não tem momento positivo e negativo, só indica o sentido do giro, tá? Então não tem problema nenhum também. Legal? E que toda vez que eu estou trabalhando no espaço, é mais fácil calcular direto, certo? Fazendo a multiplicação vetorial do vetor posição pelo vetor força. Legal, pessoal? Então, por essa aula é só. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Abraço.